Boa noite a todos. Mais um estudo do nosso projeto Vida Consciente. Rogamos amparo à espiritualidade maior que nos acompanha, que nos intui, que possamos ter uma noite produtiva, que a gente possa aproveitar um pouco do entendimento maior do que é uma vida, do que a gente está fazendo aqui e do que a gente pode fazer para melhorar, que esse é o nosso objetivo aqui, né? Então, que tenhamos uma noite produtiva de estudos. Hoje a gente vai falar o que na mecânica se chama de manutenção preventiva. Eu sempre gostei desse conceito e procurei sempre botar em prática, de você procurar evitar o problema antes de ele acontecer. Então, se tem algo que possa causar um problema, que seja verificado antes de causar transtornos maiores, né? E eu percebi, de uma época em que eu não fazia isso com a época que eu fazia, que o custo das duas formas de manutenção são praticamente iguais. Então, se você faz uma manutenção preventiva, você tem um gasto X. Se você não faz, você vai trocando só quando dá problema aqui e ali, isso acaba ficando quase o mesmo preço e com os transtornos de você ficar na mão, ficar sem carro alguns dias. Então, é mais prático se a gente puder, né, então, programar isso. Eu queria trazer esse conceito aqui para a nossa vida espiritual. Então, como a gente pode fazer essa manutenção preventiva, ou esses cuidados preventivos para a nossa saúde espiritual. Depois a gente volta em alguma dessas lâminas para passar algumas explicações, tá? Então, nós aqui, nesta jornada terrestre, nós somos uma pequenina parte da nossa caminhada espiritual, uma parte bem pequena da nossa caminhada. Então, se a gente prezar pelo que a gente tá vivendo aqui e deixar para o lado espiritual uma pequena parte, a gente está cometendo um pequeno, grande engano. Então, quanto tempo a gente dedica da nossa vida para o nosso bem-estar material? Né? Sei lá, quem cumpre carga horária, que 8, 10 horas diárias, né? E quanto tempo a gente dedica para o nosso bem-estar espiritual? Uma hora por mês? Uma hora por semana? Né? Então, enquanto que a importância de toda essa vida para a nossa caminhada espiritual é muito pequena, ainda além disso, a gente dedica muito pouco tempo disso para a grandiosidade que é a nossa vida espiritual. Por isso, os relatos de que a gente está desencarnando muito mal, porque a gente acha que vai ser uma coisa, escuta um conceito ali, aqui, outro ali, e acha que se fizer um altruísmo aqui, um voluntariado ali, que a gente dedicar uma hora por semana aqui ou ali, a gente vai ter um tapete vermelho quando a gente desencarnar. Só que quando a gente chega do outro lado, a gente vai comparar o que a gente se propôs a fazer com o que a gente realmente fez. Tem uma história interessante, envolve uma mediunidade de um homem, e não sei se é verídico, isso eu li de uma fonte psicografada, né? Veio da espiritualidade essa história, não deram nomes, mas
a gente vê algo parecido com isso, né? Então, o indivíduo lá no plano espiritual, programando essa existência, escolheu lá 200 pontos que ele queria mudar nessa vida, porque ele queria dar uma guinada grande na sua caminhada espiritual. Então, escolheu lá, falou com o mentor, levou esses 200 pontos, né? Aí o mentor falou o seguinte, olha, numa vida não é tão simples assim essas mudanças, o que você acha de escolher apenas 50 pontos desses 200? O que você acha mais importante para você se focar mais neles? E de repente você não faça 200 mal feito e faça 50 bem feito e elimine esses 50 pontos, né? Aí a pessoa, meio contra a vontade, acabou concordando, né? E então fixou lá 50 pontos, né? Daí o mentor falou o seguinte, mas desses 50, caso haja alguma dificuldade, eu quero que você marque 10 pontos deles, que são os mais importantes, para eu aqui do outro lado, como teu mentor, puder te ajudar e te direcionar para que você seja encaminhado para pelo menos resolver esses 10 pontos, né? E aí veio o indivíduo, encarnou, se preparou, estudou a codificação, começou os trabalhos, né, como médium, e na primeira dificuldade que ele teve, ele já pediu para falar com o mentor, né? Mas como é isso? Eu estou aqui dedicando 2 horas por semana da minha mediunidade e você deixa acontecer isso na minha vida profissional? E aí o mentor contou essa história que eu contei até agora para vocês, né? Ele falou, olha, você escolheu mudar 200 pontos, eu pedi para você reduzir para 50, e desses 50, depois eu pedi para você relacionar os 10 mais importantes, e no primeiro que chega você já está reclamando, dizendo que não quer isso para você. Então, realmente uma existência é algo muito precioso e a gente não está dando importância para o que é uma existência, para o que é a oportunidade de aprendizado de uma existência. Então essa é a proposta básica desse nosso estudo do Vida Consciente, é que a gente entenda as regras da vida, entenda o que está ligado a uma existência, o que é a nossa existência espiritual comparada à nossa existência física. Então, quando a gente vai fazer um negócio, comprar um imóvel ou um carro, a gente se cerca de todos os cuidados legais, né, para que a gente não seja ludibriado ou passado para trás, né? Mas no lado espiritual a gente não dá tamanha importância a isso, né? Qualquer um que vem fala uma coisa da gente, a gente aceita ou deixa por isso mesmo, ou todo mundo sempre fez assim, então vamos continuar fazendo. E a gente esquece que quem está hoje aqui encarnado no planeta foi alguém que nasceu 99,99% há menos de um século. São pessoas novas que eram crianças, que nasceram, que cresceram, que estudaram, que decidiram fazer algo dessa vida. Então, todos nós aqui, do mais importante ao mais humilde, do Papa, a pessoa mais humilde da igreja, ou do presidente dos Estados Unidos, ao mais humilde do país mais pobre do mundo, todos nós começamos essa caminhada há pouco tempo, éramos crianças e a gente decidiu fazer algo, ou correr atrás de um objetivo. E a gente dá tanto valor para questões atávicas, né, para questões históricas, só porque todo mundo está fazendo, a gente não para pensar se realmente isso é certo. Então aqui a gente está buscando resgatar essas informações, né? Esses conceitos, essas regras da vida, para que a gente mesmo tome as rédeas do nosso destino, da nossa vida e consiga tirar um proveito maior do que a existência oferece para a gente, né? de oportunidade, de mudança, de crescimento. Mas eu só vou tirar proveito dessa vida se eu entender o que está acontecendo, se eu entender as regras da vida. Como num jogo, eu só vou me sair bem se
se eu ler as regras e levar elas em consideração. Se eu tentar burlá-las, possivelmente eu vou ser prejudicado também, vou ser penalizado. Então, essa nossa proposta aqui do Vida Consciente não deixa de ser, não deixa de ter um efeito preventivo, né? Que a gente consiga estar aqui e entender que vale a pena a gente lutar contra os nossos vícios. Por mais que a gente se compraz nisso, em um vício, em algum hábito, procurar analisar e entender se realmente vale a pena a gente continuar dando vazão ou continuar com esses hábitos ou vícios. Porque a gente vê que o mundo espiritual, como eu falei antes, a gente está desencarnando muito mal e esse pessoal está vindo todo para os nossos socorros que a gente faz, o socorro coletivo. Então, o relato dos médiuns que percebem os atendimentos é aterrorizante, gente. O ser humano realmente está muito prejudicado. Ainda não caiu a ficha do que a gente está fazendo aqui. Por um motivo também de que até aí o ano 2000, 2010, mais ou menos, a grande maioria de pessoas encarnadas tendiam para o lado mal. Digamos, 1/3 das pessoas encarnadas tendiam para o lado mal, né? O lado de se dar bem, do egoísmo, do orgulho, né? Então, nem precisa ser uma pessoa realmente má, mas aquela pessoa que quer tirar vantagem em cima do outro, quer que os seus filhos ou a sua família tenha mais regalias do que os outros, né? Mas sempre em detrimento de alguém que vai estar perdendo aquele benefício, né? Ou coisas corriqueiras que a gente até acha normal, achava normal até pouco tempo, né? De você fazer um acordo para ser demitido, para poder sacar o seguro-desemprego. Gente, isso é algo errado. É um saque aos cofres públicos, porque é ilegal, né? Então, esse jeitinho brasileiro, que não existe só no Brasil também, isso é do ser humano, né? Então, mas a ideia que eu estava trazendo, né? 1/3 do planeta estava muito voltado para esse lado do egoísmo, né? Do se dar bem, de apenas pensar em si mesmo, né? 1/3, outro 1/3, já está querendo mudar. Então se esforça para mudar, sabe que vale a pena. E no meio desses dois existe 1/3 também que está em cima do muro, que estava em cima do muro. E como o lado dos egoístas fazem mais barulho, é mais atrativo, né? O egoísmo, se dar bem, o jeitinho, né? Estar por cima. Esse pessoal aí, esse 1/3 que estava indeciso, acabava indo para o lado do egoísmo também. Por quê? Porque todo mundo faz, sempre foi assim, né? Então eu vou também fazer assim. Mas agora esse 1/3 está sendo expatriado. Conta que até 2/3 da população vai ser varrida do planeta Terra, né? Mas aí a gente pelo menos eu não sei se é 2/3 da população encarnada ou de toda a população espiritual da Terra, né? Que a população encarnada é um pouco mais de 7 bilhões, mas a população total de todos os espíritos da Terra são mais de 20 bilhões, né? Alguns estimam aí quase 30 bilhões, né? Então não sei aí esse 2/3 se é de qual dessas duas partes que estão desencarnados, esse é do total, né? Então agora com essa turma sendo expatriada, esse pessoal que estava em cima do muro vai ter outro exemplo, vai então partir para o lado desse 1/3 que já sabe que deve mudar, que está buscando fazer o bem, buscando a igualdade, buscando o respeito, buscando a tolerância, entendendo que o diferente não é errado, torcer para um time diferente não é errado, ter outra religião não é errado, ter outro partido político não é errado, é o aprendizado daquela pessoa.
Ela não passou pelo nosso aprendizado. Ela precisa daquele modelo de aprendizado para ela tirar algo de positivo dessa experiência terrena. Então, ser diferente não é errado. E o importante é a gente ter essa tolerância para com o nosso irmão. Né? Eu gosto de falar, eu tenho essa compreensão de que o planeta Terra é uma espécie de escola. E o principal aprendizado que a gente veio ter aqui é aprender a respeitar o outro. Por isso o mandamento de amar ao próximo com a si mesmo, né? Essa ideia que tem em todas as religiões de fazer ao outro apenas o que a gente gostaria que nos fizessem, né? Isso é a lei universal de causa e efeito, que nos afeta e muito, né? Afeta diretamente. Nós somos, o que eu falei ali das regras da vida, né? Nós somos regidos por essa lei. Além dela, também tem a lei de sintonia vibratória, que determina que a gente vai atrair para a gente tudo aquilo que a gente quer. Né? Pedir e obtereis. Mas não é o que eu quero verbalmente, é o que eu quero pela minha vibração. Então, se eu só reclamo da vida, se eu tenho uma energia de reclamação, o universo entende que eu quero reclamar. Então, ele manda situações para mim, eu vou atrair situações para continuar reclamando. Se eu quero, por exemplo, se eu estou num trabalho e apenas faço o mínimo exigido pelas minhas atribuições e fico aguardando um reconhecimento da gerência ou do meu patrão, é algo incoerente, né? Porque se eu não planto algo, como é que eu vou querer colher algo, né? Então, como é que o patrão vai querer auxiliar o empregado? Aquele que doa mais de si mesmo, que faz algo além do que foi pedido para ele, ou que faça daquilo que lhe é atribuição, faça bem feito, faça da melhor forma possível, coloque toda a sua energia naquilo, né? Então, dessa forma, eu vou ser reconhecido. Mas, de um lado, estão os empregados querendo apenas os seus direitos, fazendo o mínimo do mínimo necessário, e do outro lado, os patrões que não podem também dar reconhecimento para quem não conquistou. Não que o patrão também é certo. Nós somos todos aqui regidos pelo egoísmo e pelo orgulho, uns mais, outros menos, né? Mais do que menos, mas também o patrão de hoje também é um empregado da vida passada, também que foi é, explorada. Né? Então agora, do outro lado, tenta devolver nessa lei de causa e efeito. Mas isso é um ciclo vicioso, não tem fim. Eu não estou aqui defendendo os patrões, né? Só trazendo a informação para que a gente consiga entender os dois lados. Né? Por que o empregado hoje apenas faz o mínimo do mínimo? Porque é o patrão de ontem que explorou e hoje está sendo explorado. Então a gente só vai encerrar isso nos respeitando. Só tem um jeito de sair disso, é o Evangelho. É perdoar, é não julgar, é amar ao próximo como a si mesmo, é amar os inimigos. O inimigo nada mais é que um amigo do passado que a gente passou a perna, que a gente prejudicou. Nós o tornamos nosso inimigo, então é nossa responsabilidade de resolver isso. Então o Evangelho é o manual do bem viver. Estão as regras da vida ali, já há mais de 2000 anos. A gente que não entendeu, por isso não botamos em prática. E nesse estudo aqui no Vida Consciente, a gente tenta trazer a razão para o nosso lado, para entender o que é o Evangelho, o que quer dizer cada uma daquelas orientações, para a gente entender que tem um embasamento naquilo. Não é só algo bonito que Jesus falou, não. Tem um porquê de cada uma dessa orientação. Por que não julgar? Porque o que a gente vê da outra pessoa de hoje é uma pequena parte dessa existência. Você não percebe o que essa pessoa passou lá no passado, o que ela viveu, como foi construído o caráter dela, como ela reage às situações, né? Qual o aprendizado dela. Talvez eu nem passei por aquele aprendizado. E se tivesse passando, estaria agindo de forma pior ainda. Então, não julgar ninguém, ter tolerância. Diferente não é errado, é o aprendizado dele. E ele está ali no melhor, na melhor forma dele aprender na situação em que ele está. Então, aparentemente está tudo errado, mas está tudo certo.
Não que a gente vai cruzar os braços, não. Não dá para cruzar os braços. A gente está aqui num exercício de fraternidade. Então a gente faz o que pode para ajudar. Até porque eu não sei se do outro que está me precisando de ajuda ou me pedindo ajuda, se o karma dele já se encerrou. E está unindo ali o encerramento do karma dele com o meu aprendizado de auxiliar, de me doar. Então a gente faz, inclusive isso é uma questão do Livro dos Espíritos, né? Da codificação. Então basta, a pergunta é, então basta a Deus, ou seria agradável a Deus se eu apenas não fizer o mal? E a resposta é curta e enfática, não. Você deve fazer o bem no limite das suas forças. Veja bem, não é só fazer o bem, é fazer o bem no limite das suas forças. E ainda complementa, e todo o mal que advir do bem que você deixar de fazer, vai te ser responsabilizado também. Então é muito séria essa questão. E a gente acha que isso, mas não é bem assim, e escuta tanta coisa porque tem tantas informações, né? E a gente não se atém a uma e tenta investigar se realmente, como a gente faz quando vai fazer um negócio de um imóvel, de um automóvel, né? A gente não para investigar se realmente aquilo ali faz sentido, se é idôneo, se não é, né? E vai procurando soluções miraculosas, soluções que não exigem a nossa participação, o nosso esforço, né? E estamos aí pulando de galho em galho e fazendo muito pouco do que a gente se propôs a vir fazer aqui nessa existência. E às vezes, mesmo escutando e entendendo aqui, lá fora na prática, a gente acaba esquecendo isso, né? A gente parece que tem somos meio esquizofrênicos, né? Na parte do estudo da espiritualidade é uma coisa, na parte da família ou do profissional é outra, totalmente diferente. A gente colocou aí uma cerca no meio. Não, a nossa vida é única. A gente tem que ser uno em todas as nossas ações, seja numa casa espírita, seja na igreja, num templo, numa capela, ou seja no nosso local de trabalho, que também é sagrado, seja no nosso lar, que também é sagrado, a gente sempre tem que ter esse comportamento, para que a gente seja uno, para que a gente, o que o Jung chama de unificação, não, agora me fugiu a palavra, mas de nos despersonalizarmos, de a gente parar de usar máscara para o trabalho, máscara para os amigos, máscara lá no ambiente religioso, para que a gente crie essa unificação, né? Se despersonalize e se torne uno com a proposta espiritual. Mas isso é um exercício que deve ser feito. E a gente só vai fazer esse exercício se a gente souber que vale a pena. Se a gente souber que vale a pena envidar esse tempo, esse esforço para essa mudança. Porque a gente vai vivendo como numa inércia, né? Ou seja, como um trem. Um trem tem uma inércia de continuar no mesmo rumo e na mesma velocidade. Né? Então, para você parar esse trem, você tem que fazer um esforço imenso para segurar ele. E nós viemos pela força das nossas ações pretéritas. Então a gente tem a tendência a continuar fazendo as mesmas coisas, pensando e levando a vida da mesma forma. Então isso exige um esforço de nossa parte para essa mudança. Então se a gente seguir essa proposta de uma ação preventiva, a gente vai ter uma vida muito melhor a partir de agora. Lógico, vão vir as cobranças do que a gente fez até agora, mas daqui para frente nós não estamos mais plantando coisas ruins e vamos plantar coisas boas. E, além disso, tem mais um contrário de agravante, mais algo benéfico que São Pedro falou, né? Que o amor, o que é amor? É caridade, né? Boa vontade para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se a gente seguir isso, é o quê? Seguir as orientações do Evangelho. Então, o amor, que é esses 3 pontos, ou seguir o Evangelho, é
cobre a multidão de pecados. Então, se eu me empenhar em fazer o bem, em ter uma mudança de conduta, muitas das minhas plantações lá do passado não vão chegar até mim, porque o bem que eu faço agora já auxilia e anula, eu não vou mais precisar passar por aquele sofrimento lá do passado. Porque o objetivo disso não é fazer a gente sofrer. O objetivo da lei do karma é que a gente mude. A partir do momento que eu mudei, não tem mais por que vir sofrimento. Vai vir a cobrança, eu vou restabelecer a harmonia, mas não precisa mais ser com sofrimento. Eu posso fazer isso de boa vontade. Então, sempre a ação proativa é muito melhor quando a gente olha a nossa vida espiritual, a nossa caminhada evolutiva, o nosso lado espiritual. Então, vale a pena a gente parar, a gente ver se realmente isso faz sentido e se propor a mudança. Não adianta de nada a gente saber de tudo isso e ainda ter aquela cisão psíquica ali. Não, isso aqui é lá da parte espiritual, aqui é profissional, aqui eu vou agir de outra forma, aqui em casa eu vou agir de outra forma. Não, a gente tem que buscar essa unidade e ser fiel a essa proposta em qualquer lugar que a gente esteja. Depois que eu decidi viver dessa forma, o meu círculo de amizades reduziu muito. Os convites que eu recebia reduziram muito. Porque as pessoas não compactuam com isso. Elas até concordam no que a gente fala, mas viver isso, botar isso em prática, mudar a forma como a gente vem vivendo a vida, isso já é bem mais complexo, bem mais complicado. Mas não troco isso por nada. Eu estou consciente do que estou fazendo e sei que isso vale a pena para mim. E essa certeza virá para cada um de nós. Por isso eu não posso apontar o dedo para ninguém. Porque eu não sei quanto tempo eu demorei para chegar nesse ponto. E não sei quanto tempo eu vou demorar para concretizar isso também. Não sei dos 200 pontos lá quantos que eu já consegui aqui botar em prática. Porque dos pontos que eu vejo positivo, eu não tive muito trabalho para isso. Isso já foi uma conquista passada. Então, dos pontos que realmente falta eu trabalhar, nesses eu preciso focar e colocar meu esforço ali para essa mudança. E para essa mudança, quando ela não é fácil, a gente tem aqui o recurso da captação, né? do atendimento do psiquismo, que é o que a gente falou aí nos outros encontros. Né? O que a gente foi no passado, então a lei de causa e efeito, fica registrado no nosso inconsciente. E isso vai aflorando e vai nos trazendo as nossas dificuldades. Mas, como eu falei antes, sempre com o objetivo educativo. Toda dificuldade que a gente percebe no nosso campo psíquico, físico, emocional ou mental, é um pedido de ajuda, um chamado de atenção para algo que precisa ser ressignificado. E aí a gente já consegue, tendo esse entendimento, a gente já consegue reclamar menos. Porque quando vier uma situação, a gente vai, ao invés de reclamar, vai olhar para ela. O que isso quer dizer para mim? O que eu preciso fazer com isso? E fazer uma avaliação, buscar a causa. Quando eu não encontro a causa nessa existência, e tenho dificuldade nessa mudança, por mais que eu queira, por exemplo, abraçar meu pai, agradecer ele ter me dado essa vida, ele ter me dado essa oportunidade de eu conquistar um posto aí na minha vida profissional, por me ajudar a me preparar para isso, por ter me dado uma boa educação. Por mais que eu saiba disso, eu não consigo chegar nele e dar um abraço verdadeiro, dar um beijo nele e agradecer. Então tem uma energia antagônica, então não faz sentido. Se nessa vida ele fez de tudo para me auxiliar e eu ainda sinto isso e não tem motivo, então aí um atendimento vai investigar o passado para ver de onde vem essa aversão. E aí, tratado essa questão de passado, encaminhado essas consciências, fica mais fácil de botar em prática, de eu realmente chegar e dar um abraço verdadeiro, de agradecer por tudo que ele tem feito por mim nessa caminhada. E assim com todas as demais situações.
chegamos ao fim do nosso tempo de hoje. Espero que essa mudança de abordagem de hoje seja positiva para a gente, que a gente consiga ter essa força de começar essa mudança. Não se preocupar com um ser santo, não. Ninguém o é aqui no planeta Terra. Nenhum dos encarnados o é. O Chico Xavier, que seria um dos maiores exemplos, dizia, né, que o nome dele já dizia que ele era um cisco, né? Então, se ele que fez o que fez, ou seja, ele compreendeu o que estava fazendo aqui e fez da melhor forma que conseguiu, reuniu todas as energias que tinha e investiu no lado espiritual, no crescimento espiritual, no que ele realmente acreditava. E ele fazendo isso, que era médium, via também o outro lado, tinha a visão de como era o mundo espiritual, de quem buscava ajuda, né? Onde ele trabalhava. Ele dizia que ele era um cisco, né? Então, todos nós ainda estamos, poderia ser comparado aí à nossa infância espiritual, né? Tem muita coisa ainda pela frente. Então, não se preocupar em ser santo, se preocupar em hoje. Eu gosto muito de um texto que tem no Reiki, né? Que se preocupa apenas com hoje, né? Só por hoje ganhe sua vida honestamente. Só por hoje não tenha raiva, né? Só por hoje trate bem as pessoas à sua volta. Então, se preocupar com hoje, com o degrau de hoje. Isso está até no Evangelho, né? Jesus falou lá, a hoje basta o seu mal, né? Não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã se encarregará dele. Então, ao dia de hoje, já basta tudo que ele tem para a gente aprender. Então, vamos fazer bem e encarar bem a proposta do aprendizado que a vida nos trouxer hoje, nos trouxer cada dia. E aí, quando a gente vê, a gente trilhou um trecho longo aí, e do que, ao invés de a gente ficar reclamando de que nunca está bom, de que precisa de muito para essa mudança, quando passar esse mesmo tempo a gente não subiu sequer um degrau, né? Então vamos encerrar com um passe à distância, um passe coletivo. Esse passe é auxiliado pela equipe espiritual do CEPA, pela equipe de trabalhadores ligados aos passes, encarnados também do CEPA. Essas energias não se ressentem da distância, ela chega a cada um de nós, mas o importante é que a gente esteja receptivo a essas energias. E a espiritualidade sabe muito bem do que a gente está precisando. Então, quando a gente reza, né, seja feita a vossa vontade, não a nossa, que a gente realmente se sinta dessa forma e aceite o que a vida está trazendo para a gente e se abra para esse aprendizado. Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, sentindo uma onda de energia agradável, descendo do alto da cabeça, deixando em cada célula o que ela precisa para o seu funcionamento saudável, descendo por todo o corpo até os pés, drenando as tensões e as preocupações do dia, nos sentindo mais leves. Essa energia ampliando, envolvendo todo o nosso lar, envolvendo o nosso ambiente de trabalho, envolvendo as pessoas que convivem conosco. Nosso objetivo aqui neste planeta escola é nos respeitar, que possamos ser a mudança que a gente tanto quer no mundo, sendo exemplos de compreensão e principalmente de tolerância. Que tenhamos força para mais uma semana de caminhada, que tenhamos uma semana abençoada. Uma boa noite a todos, que assim seja.